Olá, meu nome é Maria Eduarda, sou aluna da turma 3008 do Colégio Estadual Brigadeiro Short. Hoje vamos falar sobre O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Primeiramente, Lima Barreto foi um escritor pré-modernista e a sua obra trata-se de um clássico da literatura brasileira naquela época, entre 1902 a 1922. O romance foi publicado em 1915 e passa-se na nossa querida cidade de Rio de Janeiro. Antes, vamos conhecer a profissão de Policarpo Quaresma e seus amigos. Major Quaresma era um subsecretário do Arsenal de Guerra. Era um homem de poucos amigos, acolhido apenas por sua afilhada Olga e o professor de violão Ricardo, coração de todos. O nosso protagonista, Policarpo Quaresma, ele amava o nosso país, ele era extremamente apaixonado, ele era um verdadeiro nacionalista. Você sabe o que é nacionalismo? O Rian vai explicar pra gente. O nacionalismo é uma ideologia política, uma corrente de pensamento que valoriza todas as características de uma nação. Uma das formas pelas quais o nacionalismo se expressa é por meio do patriotismo, que envolve a utilização dos símbolos nacionais, da bandeira e cantar o hino nacional, etc. A obra vai ser dividida em 3 partes, mas em cada uma delas, Policarpo ele vai defender, a sua identidade brasileira como um verdadeiro patriota. Na primeira parte, ele vai falar mais sobre os costumes, sobre a língua tupi-guarani. Policarpo ele queria colocar a língua, tupi como a original do nosso país, porque ele falava que a gente já tinha uma língua original, porque a gente precisou pegar uma língua emprestada para poder se comunicar, se a nossa língua já era tão rica, tão viva, e a gente deixou isso se apagar. E também os costumes, quando a sua afilhada Olga, ela fica um tempo sem visitá-lo, e quando chega à sua casa, ele a recebe com choros, porque era assim que os antigos índios recebiam os seus entes queridos, os seus amigos. E Policarpo Quaresma também tinha outra paixão, tanto que era o seu amigo, seu amigo e professor Ricardo, coração dos outros, que ensinou ele a tocar o... Na época de Policarpo Quaresma, o violão era associado a vários estilos musicais. Um deles era o samba, porém as pessoas consideravam rebelde. Representava uma cultura não aceita pela sociedade mais conservadora da época. E por ser tão apaixonado, pelo seu próprio país, por ter essa paixão exagerada, as pessoas riam, as pessoas zombavam, as pessoas debochavam de Policarpo, mas ele não estava nem aí, ele não ligava, ele continuava seguindo a sua vida, seguindo os seus costumes. E foi aí que a gente entra na segunda parte dessa obra, onde vem as consequências, O Policarpo Quaresma, ele acaba enviando um ofício para o ministro da guerra, só que em tupi. Sabe quando você manda uma mensagem no WhatsApp e tenta apagar, só que ao invés de você apagar para todos, você apaga para você mesmo? Então, foi exatamente o que aconteceu com o Policarpo Quaresma. Só que naquela época a gente não tinha essa opção, de apagar para todos. Chegou a carta pro ministro da guerra e ele tentou se justificar, falando que era um rascunho, que não valia de nada, ele só estava ensaiando, treinando a escrita, e acaba sendo taxado como louco, porque aquilo dali criou uma visibilidade tão grande
que ele acabou sendo internado em um hospício, porque uma pessoa, né, em sã consciência não vai mandar uma carta em tupi, escrita em tupi-guarani, para um ministro da guerra. E após um período, né, internado, Policarpo Quaresma ele é liberado, né, após a sua afilhada Olga e seu amigo e professor Ricardo Coração de Todo conseguem uma liberação para ele. E saindo de lá, ele se aposenta e vai cuidar do sítio dele, né? Ele acaba comprando um sítio e vai cuidar desse tal sítio, o Sítio do Sossego. Só que ele acaba enfrentando 3 grandes inimigos. O primeiro é a corrupção, porque ele vê que sem ajuda política ele não consegue nada. O segundo é as terras que não são próprias, né, para o plantio. É um solo ruim, um solo onde ele planta e ele não consegue colher. Ele planta e morre. Então, se não é fértil, ele não consegue tirar um lucro, não consegue, né, cuidar da agricultura. E o terceiro são as formigas, porque as formigas elas começam a detonar toda aquela plantação, né? Aquele um pouco de plantação que ele conseguiu plantar e conseguiu colher, aquelas formigas, elas tomam tudo. O caso todo, né, que vem acontecendo na vida de Policarpo Quaresma, ele continua muito otimista. Ele continua ainda acreditando que o país sim pode melhorar, que o Brasil pode ser um país melhor. Tanto que quando chega a guerra, ele vai diretamente a Marechal Floriano Peixoto e se alista, pedindo para lutar pelo seu próprio país, pela sua paixão, né? Volto a repetir, Policarpo era um homem extremamente apaixonado pelo Brasil. Então, quando ele se viu naquela situação, ele não pensou 2 vezes, ele se jogou de cabeça. E após, né, ser considerado um herói da pátria, também Policarpo Quaresma ele é muito semelhante ao Dom Quixote, né? E depois de 7 meses, o fim da revolta, Policarpo Quaresma ele é designado pelo Floriano Peixoto e é levado como carcereiro para a Ilha das Enxadas. E é visitado por um emissário do governo, né, de madrugada, onde ele acaba vendo que eles pegavam os presos, né, e executavam como se fosse um inimigo da pátria. Policarpo Quaresma ele fica indignado com aquela situação. Ele pega e faz uma carta, né, para o Marechal Floriano Peixoto, onde relata tudo que ele viu, e Floriano Peixoto ele resolve mandando Policarpo Quaresma no paredão, mas ele não mandou pro paredão no domingo para sair na terça e voltar para casa, não, ele literalmente mandou pro paredão, ele foi executado. E esse é o desfecho, né, tristemente irônico, já que Policarpo ele foi morto pela arma de um país que ele tanto defendia, né, que ele tanto amava, que ele tanto lutava, que ele literalmente ele lutou, né, pelo seu país. Então aqui a gente chega ao fim, né, o triste fim de Policarpo Quaresma. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Vou contar a vida de um homem que tem uma paixão, uma ideia pura, certeza que vem do coração. Policarpo Quaresma sonhando a trajetória de sua terra, de sua gente, com
fé e graça faz a sua história.